Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao podcast, o podcast da Caixa Soluções em Segurança do Trabalho. Eu, Diego Moraes, hoje estou aqui apresentando uma mulher maravilhosa, espetacular, uma pessoa que eu conheci há um tempo e está mudando a vida da gente. Eu, Cássio e a família. Maravilhosa Andréia Gomes. Tudo bem, Andréia? Tudo jóia, fico até. Me emociona todas as vezes que eu vejo você falando sobre isso, porque acho que você me coloca num lugar que eu ainda nem conquistei. Muito Imagina, obrigada. você conquistou maravilhosamente. A gente tem a Andrea, para quem não sabe, é a minha mentora. É uma pessoa extraordinária que tem colocado para nós visões, experiências, pontos que têm mudado a nossa vida. E eu estou muito feliz de receber você. A gente vai tratar de um tema muito bom, um tema que você traz a visão da gestão sobre isso, a gestão empresarial. Mas antes de mais nada, eu queria entregar para você um brinde, um mimo da Cast. Não sei se você vai gostar. Eu vou amar. Amo mimos. Ai, que coisa mais querida. Que lindo. Eu posso usar já? Pode, fica à vontade. Vamos usar no podcast? Vamos. Ai, que Ó, vem uma colherinha lindo. ali. Gente, que tudo. Amei. Ai, que mimo delicioso. Agora no frio, tá de brincadeira, né? Aquele chazinho, Ai, que tudo. Eu amei. Depois eu posso te dar um abraço, então se com considere certeza. Muito abraçado. obrigada. Para mim é uma honra estar aqui com você. Nossa, é um sonho, né? A gente vem falando bastante de estar junto, conversar e bater papo a respeito de um assunto que, na verdade, quem mais domina esse assunto é você, não sou eu. Eu vou vir aqui para dar o meu ponto de vista sobre gestão naquilo que você já é expert há mais de 20 anos atuando no negócio. Quem sou eu, né? Então, vou aqui humildemente procurar trazer para vocês do ponto de vista da mentoria de gestão. Então, eu sou mentora em estratégias organizacionais. Gosto muito de estar junto de empresários atuando em 3 pilares importantes dentro do negócio deles, de vocês, né? Que é a liderança, a gestão e a parte de vendas. E quando a gente fala em liderança, gestão e vendas, a gente está envolvendo uma tríade muito importante dentro do contexto do empresário, na persona do empresário, que é o executivo, é o líder e é o gestor. Então, essas 3 pessoas dentro de uma mesma pessoa ajuda esse empresário a ter sucesso. Então, que a minha contribuição com você hoje, no tema que você nos propôs a conversar, é sob esse ponto de vista. Como isso, dentro da gestão, pode ser percebido, pode ser visto nesse momento. Então, imagina como eu estou feliz de vir aqui, poder conversar com você e falar sobre esse assunto. Perfeito. Quando você fala que a gente é expert, é isso. Essa é a coisa mais interessante, porque a gente tem um ponto de vista sobre determinado aspecto. Eu costumo dizer assim que qualquer legislação, antes de mais nada, ela é filosófica, né? Então as interpretações são as mais consonantes possíveis. Ora, eu pego aqui a NR1, né, que é o tema hoje, que é gestão de risco empresarial, e degustar ela de uma certa maneira que outras pessoas vão ver de uma forma diferente. Mas a gestão da coisa é que é a orientação que a gente precisa. Então veja, eu sei que 1 mais 1 é 2, mas como que eu vou chegar nesse resultado? Veja, né? E você tem uma empresa de mentoria, como que é a Andrea? Eu tenho uma empresa, ela é uma empresa de programas de mentoria, então esses programas de mentoria podem ser individual, pode ser em grupo, e ele é corporativo, sempre do ponto de vista corporativo. A empresa, ela é o Construindo Impérios,
E eu tenho uma parceria muito forte, consolidada já de muitos anos, com a KLA, Educação Empresarial, Sim, que acho que nesse mundo que a gente vive do conhecimento, você não pode andar sozinho, sim, porque senão o seu conhecimento ele também ele vai ficando estagnado, arcaico. Então é legal você caminhar sem junto. dúvida. E aí eu tenho esse parceiro que é a KLA, Educação Empresarial. Perfeito. Andréia, a gente está vivendo um momento aí da NR1 e filosoficamente falando, ela já era para existir há muito tempo, né? Então, veja, os riscos ocupacionais, quando a gente falava de risco ergonômico, risco de acidente, risco biológico, risco químico, mas, veja, nós temos a pessoa humana do outro lado. Uhum, Então, a NR1, hoje, ela vem tratar sobre psicossocial, ela vem uhum. tratar o lado humano da coisa, certo? O que era para ser há bastante tempo, Sim, né? sim. E tem, agora a partir do dia 26 de maio, ela passa a ser cobrada. Veja, há uma má interpretação, não está valendo. Ela passa a valer a partir de maio de 2020. Não, ela já valia. Só que Uhum, agora ela passa a ser cobrada. E nós estamos num momento em que 45% das empresas apenas começaram a trabalhar sobre a ideia da NR1 psicossocial para que a partir de agora ela possa ser cobrada. Veja. Então, a pergunta que eu coloco será por que muitas empresas ainda enxergam a NR1 apenas como uma obrigação documental? eu acho que é uma questão cultural, sabe? É uma questão de crença. Nunca, em que momento nós paramos para falar sobre isso? E, sinceramente, quem foi ou quais foram os órgãos que realmente se ocuparam de ter um movimento direcionado ao empresarial, ao corporativo, para falar um pouco mais sobre esse assunto. Então, o que, que acontece? Todas as vezes que na empresa aparecia a palavra de segurança do trabalho, era aquela questão da integração para alguém adentrar dentro do ambiente de EPI, trabalho, é o EPI, os exames periódicos, os ASOS, a vida, os exames admissional. Então, esse ambiente da segurança do trabalho sempre foi um coadjuvante, mas de segundo plano, em tudo na nossa vida. Isso parecia ser algo muito cobrado, vivido na pele, e de empresas grandes, multinacional, como empresas que trabalham e movimentam produtos e cargas perigosas. A gente está falando de Vale, empresas da área de mineração, da transportes. área química, da área de transporte. Mas a gente não falava sobre isso, por exemplo, num ambiente de varejo, onde a pessoa sobe uma escada, troca uma lâmpada, se ocupa-se aquela colaboradora que está fazendo a limpeza, vai limpar um castiçal Sim, pendurado, se ela está subindo numa cadeira, se ela está subindo numa escada. Então a gente não tinha esse olhar preventivo no sentido de que isso me afeta e pode melhorar a minha empresa. E o governo fez o papel dele dentro dos lugares onde entendia que os riscos eram mais inerentes. Então, hoje, quando a gente fala em NR01, e a gente está falando da NR01 agora ajustada para o psicossocial, chamou bastante atenção. Porque você pode perceber, nosso diálogo sobre segurança e sobre a NR01 hoje, ele está muito em voga, ele está muito divulgado e repetitivo, mas porque a gente está falando disso do ponto de vista da psicologia, do emocional, do social. A gente continua não falando sobre riscos de trabalho, a gente não continua falando sobre riscos de acidente, de incidentes, de quase acidente, não acidente. Então, você vê que interessante? Está muito embrionário.
Então, vou aqui não é na defesa de ninguém, mas é do meu ponto de vista, eu acho que nós nunca tivemos uma educação para segurança. Não temos nem educação para trânsito. É As verdade. pessoas não dirigem bem respeitando velocidade, limites de pare, etc., se não tiver uma multa. Então, a gente ainda precisa ter essa cultura dentro de nós que nos faz voltar para casa. Eu saio de casa bem, eu tenho que voltar para casa bem, né? Essa cultura da gente cuidar das pessoas que estão à nossa volta. E eu não digo que isso é uma falta de humanidade e humanização. Eu acho que é excesso de muitas rotinas que nos aprisionam em lugares em que a gente pensa, isso não é comigo, isso não é para mim. Eu estou fazendo o que me pede, o que me exige? Sim, então deixa eu correr atrás de outras coisas. E no mundo do empresário é muito assim, né? Que o empresário, ele tem, dependendo do tamanho da empresa dele, ou dependendo da responsabilidade, ou dependendo do momento, do cenário que a empresa dele está vivendo, tantas coisas passam na cabeça desse empresário. Eu sei porque eu sou também. Então, tem coisas que a gente pensa, já não é o óbvio, eu preciso falar o óbvio sobre se cuidar dentro da minha própria empresa. E agora a gente está vendo que precisa não só falar, instruir, evidenciar. Né? Então, daria horas de fala nisso. Eu Né? costumo dizer que é assim, quando você pega alguns países grandes da Europa, quando a gente fala, por exemplo, não pode ultrapassar tal área porque há risco de choque elétrico. Lá na Europa, nesses locais, o óbvio é dito. Então tem uma placa, não ultrapasse, pronto, ninguém ultrapassa. No Brasil, não ultrapasse gera. Por que que eu não devo ultrapassar? Eu vou contar uma história para você. Eu me lembro uma vez que eu estava numa trilha e aí o responsável pela área lá disse assim, ó, vai chegar um ponto lá que você vai pegar uma bifurcação e vai ter uma placa dizendo não vá para a direita, tá? E aí você vai para a esquerda, ok? Quantos você acha que chegou nesse final, olhou para a placa e disse, por que que eu não devo ir? Então, às vezes, muita das vezes, aliás, né, não querendo ser repetitivo, a curiosidade ou a cultura envolve essa ideia, certo? Sim. Então, algumas normas, elas vêm para justamente tratar isso daí. Ora, veja, independente de qualquer coisa, não pode ter acidente. O óbvio é dito, porém, não pode e fim de papo. Então, a gente vai fazer de tudo para que não tenha o acidente. Então, existe um momento, ou melhor, é a pergunta, né? Em que momento a gente pode parar para pensar assim, que a NR1 ela deixou de ser somente segurança do trabalho e aí ela passou então agora a impactar. Dito, veja, o óbvio, que eu poderia, meu, é sério, é sério, é sério, mas veja, tem um lado cultural, tem um lado, tem muita coisa que envolve um país deste comparado a países é, maiores e mais desenvolvidos. Eu acho que você vê, nós mesmos acho que estamos procurando aqui discutir mais o psicossocial, que chama mais a atenção do empresariado e do público em geral, né, dos colaboradores, das pessoas que estão interessadas nesse assunto e que estão envolvidas para trabalhar esse assunto, estão preocupadas no psicossocial. Mas eu vou te dizer o seguinte, nós não estamos agora, quando falaram para nós, vamos fiscalizar, aí já acendeu uma luz. Vamos autuar, aí acende outra luz. E vamos cobrar por isso, porque nós vamos até multar. Aí começa a chamar a atenção. Me fala, viu, mas por que você vai me cobrar? Por que você vai chegar até me multar? Você libera um sentimento de perda, ou de uma possível perda. Eu nem ganhei, eu nem perdi, mas dá aquela sensação, vou perder, ou posso perder. Mas você refletiu para saber
Se a sua empresa já não está adequada e só não está evidenciado que está adequada. Eu tenho um mentorado, né, uma empresa que eu mentoro, que a empresa dele estava adequada, mas em termos de evidência, monitoramento, não só disso, de tantas outras coisas dentro da empresa, é péssimo. São péssimos, até porque as pessoas que estão naquela empresa, elas estão junto há tanto tempo, de tão longa data, que a informalidade, por mais que haja formalidade da gestão, ela está instituída, ela é forte. Então fica aquela coisa assim, mas eu me preocupo com o pessoal. Eu ligo para saber se eles chegaram bem em casa quando estão em viagem. Eu peço para que eles me liguem. Eu alugo carro. Eu não alugo qualquer carro, eu mantenho aquele carro com segurança. E de fato, ele só aluga carro que tem airbag, ele aluga carro que seja automático, ele cuida para que até o carro, como a maleta de ferramentas seja completa. Eu os conheço há mais de 10 anos. Nunca tivemos um acidente, ou eu nunca soube de um acidente que fosse grave, porque realmente é uma empresa segura para se trabalhar. E é uma empresa do setor elétrico. Só que você veja, uma empresa do setor elétrico, onde a NR01 já está instituída, mas ela não está aparente. Ela não está como um quadro ou um espelho que você chega e logo se vê nela. Ela não está num quadro exposto na parede que você consegue enxergar. Então, na verdade, tem muita empresa que já está adequada, porém, ela não evidencia. Quando ela não documenta, ela não consegue visualizar que ela está dentro. Aí ela começa a chorar ou reclamar de algo que ela não vai ser autuada. Agora, o ponto que chama mais atenção é um ponto da relação entre o empregador e o empregado que tem a ver com as relações emocionais, onde hoje a gente não tem nada que regulamente o certo e o errado a não ser direitos trabalhistas, né? E aquela questão de você e as regras de comportamento e conduta que você tem dentro da empresa. Então, quando um colaborador ele cai num problema emocional, a gente não se liga que pode estar ali dentro da nossa empresa. Só que qual o maior risco hoje? Tudo ser dentro da empresa. Por quê? Nós temos muitos problemas fora da empresa. Mas o lugar onde nós mais passamos tempo é no nosso trabalho. Sabe que você colocou um ponto de vista aí interessante. Que eu costumo dizer, aliás, a Cast, ela é uma empresa focada em personalizar treinamentos. Olha que interessante, a gente vai se convergir agora. Ela é uma empresa focada em personalizar treinamentos a fim de fato atender às normas regulamentadoras. Veja, existe uma norma que diz assim: o operador deverá receber treinamento específico dado pela empresa que o habilitará nesta função. E alguém disse para mim, a NR10 ela não fala sobre treinamento específico, ela fala que ele tem que ter o treinamento de NR10. E aí eu vou e falo para eles assim, viu? Pedagogicamente e do ponto de vista da CLT, o seu trabalhador ele entra bom e sai melhor ainda? Melhor ainda, certo? Então, vamos lá. Se ele entra bom e sai melhor ainda, o seu treinamento tem que ser como? Então, esse é o primeiro ponto que eu nem entrei na norma. Na ausência de um item ou qualquer escrita naquele ponto que você está lendo, naquela norma que você está lendo, você vai indo normas municipais, estaduais, federais ou até internacionais. E aí eu vou casar com o que você está falando agora. Será que muitas das vezes, isso é uma pergunta, mas é uma percepção minha, tá? Os empresários estão contratando bem? Quando eu falo isso às vezes eu mando uma proposta para a empresa e aí o comprador ele vai lá e pega três propostas. Uhum. Ele pega a minha que está personalizada em que eu estou dizendo, viu, eu vou até aí, vou estudar todo o seu ambiente, vou personalizar o treinamento na sua atividade e vou dar o treinamento para você para atender a legislação. Mas ele vai pegar outras duas e vai dizer assim, essa é mais barata. Então veja, às vezes esse ponto que você colocou,
ele sabe o que ele faz, mas ele não está documentando. Será que o documentando ele tá certo, ele tá bem com as pessoas que estão, ali, elas estão no objetivo? Elas estão entendendo o que a empresa precisa? Olha, nós precisamos treinar nossos colaboradores. Estão bem treinados? E quem está comprando o que precisa? Ó, esse é um ponto muito sensível dentro de uma empresa, porque aquilo que eu falei para você, nós estudamos, fazemos faculdade, buscamos conhecimento, muitas vezes mais enquanto empresários, enquanto corporativo, mais para saber lidar com o nosso negócio, a saber lidar com os problemas financeiros, né? Mas quantos estão estudando para saber o que contratar? Mas te digo mais ainda, antes disso, antes de dizer, quero te apontar também e atender, porque não tem só, provavelmente, empresários te ouvindo, tem os colaboradores também, ou pessoas que colaboram numa empresa como terceiro, como CLT e tudo mais. Será que o que elas estão buscando, e quando elas aceitaram aquela proposta de trabalho, de parceria, É aquilo que ela estava buscando? Porque eles também fazem, nós, enquanto parceiros, enquanto colaboradores, colaborando no projeto de alguém, a gente também estuda muito daquilo que já sabe, para não ficar estagnado, para não ficar fora do mercado, para saber mais, para ser mais especialista. Então, em que momento a gente está estudando outras competências, outras áreas que envolvem a nossa empresa? Né? Um empresário, ele quando contrata uma empresa de médio porte, normalmente vai contratar uma empresa de RH para fazer a contratação, mas ele para preencher uma ficha clara e dizer por que ele está contratando, não faz isso. Porque ele diz assim, olha, eu preciso de alguém. Eu preciso de um engenheiro É. e eu preciso agora, né, de um auxiliar para um engenheiro elétrico. Olha, eu preciso de um vendedor e me arruma. E aí essa empresa vai perguntar para ele, qual é o escopo da vaga? Nossa, não tem tempo. Ah, é só um vendedor, ele vai vender isso, Ou aquilo aquele e tal. escopo básico, né? Exatamente. E aí a empresa pede para ele. Isso não é uma empresa. Eu não sou empresa de RH, mas eu tenho parceiros disso e tenho os meus mentorados, empresários como você, que muitas vezes não tem tempo de falar. Você fala assim, André, eu preciso de um vendedor. Qual vendedor você quer? É vendedor ou vendedora? Tem uma distinção do público, do tom de fala. São coisas tão bestas. Mas aí eu pego e contrato. Vamos pegar um exemplo? Contrato um vendedor que ele tem mais facilidade para lidar com produto consultivo. E ele vai trabalhar num ambiente extremamente masculino. E o ambiente masculino, a gente sabe que não é um ambiente que ele fala bom dia, boa tarde, boa noite uma vez e tá tudo certo. Ele não é um ambiente que se preocupa com o acolhimento. Ele se preocupa em tá tudo bem, tudo legal, todo mundo nos seus postos, então vamos trabalhar, vamos fazer acontecer. Vamos fazer acontecer. E aí, para esse ambiente, eu contrato uma mulher. Uma mulher mais doce, suave, de fala mansa. Uma mulher mais com potencial de acolhimento muito maior. E eu quero que ela seja rápida, elétrica, que ela seja mais bruta no trabalho, mais agressiva na hora de vender. Eu tô com o perfil errado. E aí, o que acontece? Não troco porque ela é pior sem ela, melhor com ela do que sem ela. Eu não tô achando gente. Já paguei para a empresa da contratação. Então vamos fazer dar certo. Então essa coisa da gente... E depois que contratou, depois que fez, e aí, né? Essa coisa da gente fazer dar certo. Tanto do lado de quem contribui, como do lado de quem emprega, isso é muito complicado. Sabe? É muito complicado porque quando a gente tenta se ajustar a um lugar, a um espaço, onde nós não cabemos, a gente se frustra, a gente se quebra. Sim. É daí que vem os problemas emocionais. Não é só daí, mas é daí que se potencializa. Porque eu já começo uma relação frustrada nos primeiros dias. E aí eu tento corrigir, eu tento consertar. Uma relação não se conserta, a relação se constrói. Sim. E você tem aquele momento em que não tá legal, então você alinha e vai construindo a relação. Porque as pessoas,
são pessoas que sentem, que têm emoções e que elas pensam a partir daquilo que acreditam e que agem a partir disso. Sim. Então, nem sempre eu estou no melhor dia para ter as melhores atitudes, porque eu não estou tendo os meus melhores sentimentos, não estou tendo a melhor presença de espírito. E é lógico que naquele ambiente onde eu me sinto à vontade de ser eu mesma, que é o meu ambiente de trabalho, onde eu passo 9 horas por dia, não vou estar tão bem-humorada, ora como líder, ora como não líder. E aí, as pessoas não entendendo isso, elas se frustram uma com as outras. E o que é pior? Ressentimento. Quer ver uma pessoa? Quer ver coisa pior do que uma relação de ressentimento? Imagina o técnico de segurança do trabalho ressentido com alguém que está mexendo com a parte química. E aí ele já chamou a atenção desse cara 1000 vezes. Solda. Quantas vezes eu cheguei em um ambiente de empresa, até esse exemplo eu acho que ele é até mais comum. Usa o óculos para soldar. Usa o óculos para soldar. Terceira vez, usa o óculos para soldar. Aí põe um DDS. Até que uma fagulha quase caiu nos meus olhos. No dia seguinte ele está de novo sem o óculos. Aí esse técnico de segurança, como líder, está fazendo o papel dele. Mas no dia que ele está aqui, aí a relação já foi pro vinagre, né? Aí a gente está falando de várias coisas envolvendo a NR01. O problema de assegurar a integridade física, o problema de assegurar a relação para não se desgastar, porque normalmente a gente fala, o cara que está soldando está estressado, está entrando em burnout. E o líder? Se soubesse quantos líderes hoje estão em burnout e ao invés de se tratarem, eles estão tratando os colaboradores. Por quê? Porque os colaboradores, se não tratar o líder, qual a consequência? Zero. Ele é o frente, né? Agora, o líder, se ele não cuidar do colaborador, ainda que ele não tenha humanização, que ele seja obrigado pela NR01, ajustada agora para o psicossocial, ele vira a parte negativa da história. Sim. Então, você vai ver em pouco tempo que muitos líderes, muitos donos de empresa também vão estar num alto nível de estresse, de cobrança. Começar a aparecer, né? Isso não vai constar nas estatísticas do INSS. Por quê? Tem um ponto que eu falo sobre isso, que é muito comum você... Aliás, se você for no site da Previdência, você vai ver. Se identifica muito mais burnout em setores do comércio do que da indústria, né? Ou do setor da área administrativa de uma empresa. É um vendedor, sei, alguém da administração ali, enfim. Mas se você vai lá no chão de fábrica, onde a fábrica tem lá 300, 400 operadores de máquina trabalhando a milhão, eles não apresentam isso. Não porque não tem. Não porque não tenha. Mas porque seguram para si. E aí você colocou um ponto interessante. E o líder? Menos ainda. Né, os gestores, talvez, né? O pessoal guarda para eles, vai dormir tarde, para mais tarde, para... Então, a gente está falando, para você ver como que é interessante, a minha intenção de trazer você aqui é justamente enxergar a NR1 psicossocial do ponto de vista da tua área. Então, veja, você é gestão, eu trouxe aqui uma psicanalista, e ela enxergou do ponto de vista, eu trouxe um advogado empresarial, um advogado do trabalho, e aí os pontos de vista, ou melhor, tecnicamente falando, né, do ponto de vista de técnico, ele coloca coisas que, opa, verdade, você tem razão, eu não pensei nisso. E muitas das vezes, do ponto de vista gerencial, é como estamos organizando a coisa. Então, como estamos solicitando o profissional, né? Aí você vê, né? O Ministério do Trabalho e do Emprego, ele está preocupado em fazer a parte dele, né? Eu estou falando do meu ponto e talvez alguém do Ministério fale, olha, André, não é bem assim. Não, mas ele está legislando, sim, protegendo, criando leis
para que a gente possa viver um ambiente no nosso país de empregabilidade honesta, justa, responsável, né? E bom para todos. É ótimo, é maravilhoso isso. Mas às vezes a gente cria regras, a gente impõe condições, até de um âmbito muito severo, por conta de uma parcela, que talvez ela seja uma parcela significativa, ou em volume, ou em pressão de fazer as coisas negativas acontecerem, mas tem gente muito boa. E quando eu falo de uma parcela de gente muito boa, tem muita gente que resolveu, por uma paixão, abrir um negócio. Essa lei, ela está batendo na porta de todos, não é só de grandes, que tem capital de giro próprio, que tem recursos para trazer dinheiro de fora, que tem recursos e tem bancos batendo palma para elas, querendo emprestar mais dinheiro. Eu estou falando que essa lei ela vai afetar gente que tem 2, 3 colaboradores, gente que tem um restaurante, gente que está tentando colocar um sonho, como se empinasse uma pipa, está tentando colocar esse sonho no ar, tem pouco colaborador, não tem muita condição de pagar, se quer um salário, um benefício, e ele não tem orientação. Quando você leva Ele isso não para, sabe disso. quando você leva isso, essa norma é maravilhosa, não há questionamento sobre isso, né, de forma alguma. Mas quando você leva essa norma para grandes montadoras, por exemplo, fica mais simples. Puxa, Você tem lá assistência social, você tem lá um SESMIT, quando você tem sim. dentro do SESMIT tem até mais, tem psicólogo, você tem uma série de coisas. Agora, e quando vem Dele, para... dele você poderia fiscalizar. Sim, Dele, já há muito tempo. Sim. lógico. Agora, poxa, você está falando do cara que tem um boteco ali na esquina, um cara que faz fritura para servir na batatinha para os seus clientes e de repente nunca se ligou, cara. Será que isso aqui pode pegar fogo? É. Será que esse óleo pode entornar? Porque ele está ali no dia a dia. Porque a própria legislação, ou melhor, a própria fiscalização não se preocupa em fiscalizar o pequenininho. E não é uma questão de fiscalizar. Eu acho que a gente tem que dar um passo atrás, sabe, Diego? Sim, Eu acho que a gente precisa educar. sim. Eu Não acho que que o risco não precisa. exista, não que É, nada... eu, Maravilhoso, ó, né? Mas... pessoas como você, que estão trazendo um podcast sobre isso, batendo podcast sobre isso, o que você está fazendo? Você está orientando. Você está fazendo um papel como pessoa física e pessoa jurídica do setor privado e do setor social que o governo não está fazendo. Ele não tem uma. Ele pode emitir uma cartilha, joga num PDF, mas Vê aí o que quando, vocês entendem. quando que ele vai orientar? Ó, você sabia tal? Você sabia tal? Eu vou te dar um exemplo bem básico. Eu tive uma pessoa, eu não mentorei, eu a conheci, que abriu um restaurante depois de ter sido um diretor de marketing numa grande empresa. Ele era apaixonado pela área dele, mas ele estava cansado, esgotado. Na época eu era bem jovem e ele sempre falava assim: eu devia ter uns 30 e poucos anos de idade, ele já na minha idade, de 50, não quero passar minha vida toda nesse estresse, vou abrir uma coisa para mim. E aí ele abriu um restaurante. Ele abriu um restaurante chinês. E ele é muito bom em comida. Nossa, excelente. Aquilo era um hobby para ele. E o que aconteceu? Ele abriu o restaurante e, como um empresário, já tinha sido diretor numa outra empresa, se preocupou com arquitetura, com contratação, com um ambiente agradável, um ambiente limpo. Ok, tá tudo certo. Mas o que ele não considerou? Ele não sabia se a distância da coifa para a panela de fritura estava ok. Ele não se deu conta se aquela panela ela ficaria bamba na grade do fogão. Entendi. Mas ele também não considerou que a pessoa que estaria operando chegaria bem de casa. Se ela estaria numa boa, se ela estaria tranquila, se ela não estaria preocupada com nada. E se na hora dela jogar a fritura, o alimento a ser frito dentro da panela, se ela estaria jogando corretamente, com
com o material, a ferramenta da cozinha correta para fazer isso. O que aconteceu? Embora tudo estivesse perfeito, lindo, maravilhoso, a altura da coifa não era adequada, a grade do fogão, A ideia era boa, mas a grade do fogão não era adequada. E no dia, olha como tudo casa. Sempre, depois de 2 anos com o restaurante, ok, tá dando tudo certo. Mas chega a pessoa que vai fazer a fritura, não estava bem, sim, estava com um problema sério na Sim. família, filho usando droga, tinha acabado de discutir com o filho no telefone, catou um punhado daquele legumes, jogou dentro da panela. O que aconteceu? Um acidente grave. E como essa pessoa estava naquele momento trabalhando sozinha, essa pessoa, ela caiu, na queda ela bateu a cabeça, desmaiou e houve fogo. Conseguiram resgatar, cuidar, tudo, mas a conclusão disso, a cozinha pegou fogo, ele não tinha seguro, fechou. teve que acolher aquela pessoa e ele ficou tão assustado que ele fechou 2 anos depois e voltou a ser diretor de marketing. Aí eu te falo, em que momento, que órgão, que pessoa orientou esse empresário dos riscos inerentes à profissão que o GRO faz? Mas, André, aí vem um ponto. É um ponto que eu bato um pouco na tecla. E aí até te incluo para você entender a sua importância. Será que quando a gente decide empreender, a gente se prepara? Veja, partindo dessa ideia por exemplo, pô, tem uma empresa lá, eu tive uma situação, vou contar para você. Tive uma situação que a dona da empresa chegou para mim e falou assim, ó, me liga pra gente fechar, porque eu gostei da sua intenção e é isso que a gente precisa. Aí ela me passou o número, eu liguei para ela, tal. Isso foi numa reunião desses networks que a gente conhece. E aí aí eu liguei para ela falou assim, viu? Eu vou passar para você aqui, maravilha, ainda bem que você me ligou. Vou passar para você aqui o contato do nosso técnico de segurança do trabalho para vocês alinharem isso daí, tá bom? Eu falei, tudo bem, ótimo, excelente. Contente porque eu pensei, pô, já fui direto no cerne da empresa, vamos fechar, né? Quando eu tentei ligar várias vezes, não atendia, estava ocupado, isso, aquilo. Quando conseguiu me responder, a resposta dele para mim foi a seguinte: não, a gente não precisa de treinamento, eu faço todos. Não, não precisa, isso aí eu faço. A gente não precisa, não. E aí teve uma hora que ele falou assim: NR35 eu mesmo faço. E aí eu sei se eu fiz certo, eu fiz errado, e a resposta para ele foi assim, viu? Só toma cuidado, porque você falou que você faz todos. E legalmente falando, você só pode fazer treinamento que você tem proficiência. Porque o juiz vai levar isso em consideração. Se você nunca trabalhou em altura, você não pode ser instrutor de altura. Se você não entende o que você está fazendo, você não pode. Onde que eu quero chegar? Será que as empresas, e aí vem o seu trabalho de mentoria de orientar, viu? Olha, busque isso. Antes de mais nada, vá ver se você pode. Será que muitas empresas não começam o jogo sem saber, por exemplo, qual norma fala sobre cozinha industrial? Porque eu não posso simplesmente montar uma cozinha, ainda que eu tenha vontade. E aí a gente vai estar falando o óbvio aqui. Eu tô te ajudando e ainda me dá problema. E enfim, tal. Mas será que esses empresários eles estão se preparando? E quando eles estão se preparando, na hora de contratar, eles contratam preparados também? Olha, eu vou te falar o que eu encontro. Não, Não, né? não. A maior parte não. Senão também não precisava de mentoria. Mas olha, vamos lá. Claro que eu quero que quem esteja nos assistindo goste do meu trabalho, queira Sim. me contratar. Eu recomendo, hein, gente? Vou super amar. Mas vamos pensar o seguinte: vamos acolhê-los antes da gente falar sobre como nós podemos ajudá-los. Essa pergunta Filosófica. ela é muito longa de responder, porque o que a gente tem que começar a pensar? Nós temos órgãos que te ajudam a começar a empreender. O Sebrae é um excelente órgão.
Sim. O Sebrae faz um trabalho social maravilhoso. As associações do sindicato daquilo que você quer fazer é um grupo que está reunindo várias pessoas que têm competência e já estão à frente daquilo que você está fazendo, elas já estão lá, então tem condições de oferecer. Mas mais do que isso, nos dias de hoje, nós temos tanto conteúdo gratuito, de alto valor na internet, em tantos canais. O YouTube é um dos canais assim que eu acho que nunca deveria morrer, porque foi o canal que mais educação trouxe para nós. E gratuita. Tem muita gente que coloca conteúdo ótimo. Aliás, estratégias de venda de muita gente que vende conteúdo é entregar conteúdo de alto valor para depois criar uma rede de pessoas seguidoras, para depois oferecer um produto de baixo valor, para depois oferecer um produto de alto valor, para depois você ficar com ela permanente. Então, tem produto gratuito lá que você pode consumir para se orientar. Mas sabe qual é o problema? O Brasil, ele está longe de estar entre os 10 países que promovem e garantem educação. Uhum. E educação de todos os níveis, de todas as ordens, de tudo. Não é matrícula, gente. É educação. Antes da gente começar o podcast, nós estávamos conversando aqui e eu te falei, conhecimento para mim é algo divino. É divino. Porque você leva para todo lugar, é teu. Uma vez que você acessou aquele conhecimento, ele te pertence. Você aprende e apreende conteúdo dentro de você. E quando você realmente aprendeu algo, a primeira coisa que muda em você é o pensamento. Você passa a pensar de forma diferente sobre aquilo. E o pensamento, ele é uma conexão neural que te desperta as emoções e os sentimentos. Ou seja, olha como o conhecimento ele te envolve. Ele é uma camada importante da natureza humana que te envolve em absoluto. Então, uma pessoa instruída, ela age melhor em qualquer circunstância. Sem dúvida. Em qualquer circunstância. Então, eu posso cobrar e fiscalizar alguém e autuar alguém que sabia. Mas, infelizmente, a lei, ela não ameniza para quem não sabia. E a gente tem uma série de fatores aí, né? E essa pessoa que não sabia, não foi atrás. Por exemplo, quantas pessoas já escreveram artigos de NR01 e o público que está nos assistindo consumiu conteúdo escrito? É mais fácil o seu. Vamos tentar analisar Naturalmente, né? quantas pessoas vão assistir esse podcast até o final? Eu tenho um canal no YouTube que eu dou. Que eu disserto sobre algumas normas regulamentadoras, sobre alguns itens. É mais fácil alguém curtir ou eu pintando o carro ou batendo martelo na porta do carro do que alguém indo. Porque isso é uma questão de cultura, né? É de querer saber. Por exemplo, Quem nós... lê um livro hoje em dia? Olha, para você ter ideia, o que eu mais escuto é reclamação, questionamentos e colocar sobre a NR01 e também grupos que colocam a NR01 sobre problemas políticos. Gente, claro que tem problema político nisso, mas eu não vou nem aqui abrir para a gente discutir sobre Mas isso. para ele existir também parte daí, né? Então a gente não pode discutir. Mas o fato é o que é o seguinte, a maior taxa de caridade feita no país, ou seja, de voluntariado no nosso país, que é mundialmente conhecido por ser solidário, está na faixa dos privados. Uhum. E depois, quem ganha são as instituições religiosas, em massa. Então, teve o problema de Brumadinho, que as instituições religiosas, o que o CPF se reuniu para fazer o que precisava ser feito, não tem cabimento. Foi muito, muito grande. Enquanto que órgãos e instituições públicas fizeram muito pouco. Então, vamos falar da NR01. Por que ela é tão necessária hoje? Porque nós vamos acabar cuidando de nós.
Um vai cuidar do outro. Hoje, a gente fala muito sobre não acho mão de obra para contratar. Exatamente. Aí, quando eu acho, eu sem saber liderar essa mão de obra, sem saber cuidar dessa mão de obra, eu crio um ambiente de pressão tão grande que ela entra num burnout. Aí ela entra no afastamento. Sim, pode ter acontecido dela já estar estressada em família, pode, mas ela vai entregar resultado na tua empresa, não na família. Na família não demite, né? Quem demite é a empresa. Sim. A família são outras considerações que acontecem, rompimentos familiares, tá bom, mas a consequência no mercado que emprega e que faz a economia girar no trabalho é muito alta. Então eu vou continuar não tendo mão de obra para trabalhar e aquela que está saudável para trabalhar vai adoecer. Por quê? Porque eu não sei liderar, Sim. porque eu não sei cobrar, porque tudo eu acho que se resolve num feedback. Feedback não é mordaz. Feedback não é momento agressivo. Feedback, e, aliás, feedback para demitir alguém, quando você já vai demitir, não deveria acontecer. Você vai falar para a pessoa: estou te demitindo porque você não serve mais para mim. É igual demitir às 5 da tarde. Cara, não faz o menor sentido. Então, você vê, existem métodos. Se você não sabe, eu não gosto de me envolver com essas coisas. Tudo bem. Então, contrate quem sabe. Mas, ou no mínimo, vá aprender. Que ser empresário é fazer coisas que você gosta, que está altamente ligado ao teu motivo de abrir o negócio e ter o sonho, mas é também fazer coisas que você não gosta. Então, como você pode, você tem uma tarefa, Não tem só alegria. passou para essa pessoa fazer, você tem que ver. Dei segurança para ela fazer? Mas Dei. também não adianta passar de qualquer jeito, né? Igual você tá. É, Fazer o exato. Aí dei EPI, dei. Mas agora eu dei condições emocionais? Porque tá faltando a gente entender essa troca de condições emocionais. Mas o que mais me preocupa na INE é Andréia. Estou falando por mim, nem por nenhum órgão, nem por nenhum alguém que Vale me falou. lembrar que isso aqui realmente é um bate-papo e são apenas nossas opiniões. Andréia, do meu ponto de vista, a gente vai passar por um momento de muito desafio de relações no trabalho. Por quê? Porque a gente vai ver em 100 colaboradores, 100 contribuidores do trabalho, 100 terceiros, aqueles que vão usar disso como esquema de manipulação fácil. Sim. Nós vamos ter empresários que vão se envolver e vão mudar a forma de organizar a empresa, mas nós vamos ter empresários que vão pagar e encontrar um caminho mais fácil de sobreviver a isso. Então, nós vamos viver um momento de muito estresse nessa situação e de muita injustiça, porque para se fazer a justiça, nós vamos acabar penalizando quem não merece, cobrando quem não merece. Hoje nós temos muita gente ainda fazendo o trabalho escravo, mas tem muita gente andando regular, bem bonitinho, bem E em pagando ordem, pelo. pagando em ordem, pagando bonitinho. Mas o que a gente mais fala, o que a gente mais aponta, não é quem faz o certo. E aí, aquilo que eu mais coloco foco é aquilo que eu mais treino. Então, eu estou treinando errado, eu estou valorizando errado quando eu não dou match digital para as coisas que são boas. Isso é o que mais me preocupa. Eu acho que a gente vai ter o empresariado aí pagando uma conta muito alta, porque vai ter muita gente se aproveitando da situação, mas a gente vai ter muita gente que é muito devotada à empresa, tem uma gratidão muito grande à empresa, sofrendo e calado. Sim. Então, eu acho que a gente vai levar um certo tempo para entender essa relação saudável que deve haver entre trabalho e trabalhador. É a relação do trabalho e o trabalhador. Seja ele aquele que paga a conta, paga o salário, que recruta, seja ele o cara que só contribui. Eu acho que a gente vai levar muito tempo ainda. Por quê? Porque nos falta educação moral, ética e civil. Enquanto a gente não tiver essa educação
e essa coisa organizada de que é meu comportamento civil, que é meu comportamento ético, que é meu comportamento moral. Enquanto eu não tiver isso, eu não vou saber o que é. Eu sinto falta, porque eu não consigo dar um outro nome, na, na disciplina que nós tínhamos na nossa infância, que era educação moral e cívica. Lembro. Estudos Aquilo nos, sociais. aquilo nos ensinava a seguir regras, aquilo nos ensinava a entender quando nós teríamos a percepção do certo e errado, e de repente hoje a gente deixa qualquer pessoa influenciar qualquer outro. Nós estamos agindo de forma a influenciar uma audiência que deve estar nos assistindo. Sim. E que Deus nos permita estar influenciando positivamente. Porque no momento que eu me coloco para fazer esse papel de influenciar, eu tô lá naquela disciplina, educação moral e cívica. Eu vejo da seguinte forma. É uma faca de dois legumes, né? O primeiro ponto é a questão cultural, tá? Cultural. Porque assim, ó, nós somos uma empresa de treinamentos personalizados. Gosto de frisar isso. Então eu vou lá e faço o que ele precisa fazer. E muitas das vezes o aluno, às vezes, principalmente quando é treinamento de reciclar. E quando o pessoal fala reciclar, para quê? Eu já faço isso. Reciclar é afiar ferramentas, né? Tá? Reciclar é muita coisa. Antigamente as máquinas colheitadeiras eram manuais. Os coletores de cana-de-açúcar sofriam. Hoje as máquinas fazem isso. Então, a partir de um certo ponto, reciclar significa que você precisa ressignificar aquilo que você tem como profissão, aquilo como você tem como valor e aquilo que você tem como meta para o seu futuro. Ou seja, eu sou hoje cobrador de ônibus, lembra? E amanhã eu quero ser o quê? Eu costumo dizer assim para os meus alunos nos treinamentos, nas aulas, tá? Sou muito pedagogo, tá? E eu falo assim, viu? Daqui 5 anos você quer ser o quê? Onde que eu quero chegar no ponto da faca de dois legumes é o seguinte. E, gente, eu não estou aqui fazendo o juízo de valores. Isso é uma opinião. E nós somos livres e eu convido vocês a estarem aqui e mandarem mensagem, perguntas e fiquem à vontade. Mas se vê muito em algumas normas a oportunidade. Se de um lado a gente está falando que precisa ser humano, que é isso que a NR1 quer, né? A essência da norma é ser humano. Fazendo mal comparando, existiu uma norma no passado que falava que você tinha que ter um agente extintor ai, não lembro, de PQS, bom, não era PQS, agora, pessoal, manda lá para mim que agora fugiu da cabeça. O agente extintor no seu carro, certo? Extintor, ponto. E aí era R$ 200, R$ 300, e se você não tivesse, a multa era... Pouco tempo depois parou de ser obrigatório. Né? Então, mal comparando. Me lembro dessa época. Então, muita gente, né, pastou com multas, pagando valores altos e pouco tempo depois, não precisa mais. Aonde que eu quero chegar? Nós temos que também ter um olhar humano para isso. Porque é muito difícil você sair de uma de um momento da humanidade em que a indústria era de qualquer jeito, né? Há 100 anos, você começar a ajustar em 1978, entrar uma norma regulamentadora do Brasil, e gente, pasme, ela passou a vigorar em 78 e até hoje, nós que somos prevencionistas, a gente sofre com coisas bobas, viu? Olha, coloca o capacete. Não precisa. Não precisa. Né? Viu? O cinto, o ergonômico, o abafador para você não ter... não, é bobagem. Então, isso tudo cai dentro a gente já tinha os requisitos, né? Ergonomia, mecânico, risco de acidente, biológico... E agora tem esse que é o psicossocial, no fundo ele é mais um. Mas tem pessoas também que falam, olha uma oportunidade aí. Então assim, gente, empresário, foque em contratar pessoas
e não estou falando das que não são decisoras. Estou falando das decisoras, do comprador, do seu prevencionista, do seu médico do trabalho, do seu enfermeiro do trabalho, que te norteie e queira ser norteado até para não sofrer ações e processos que geram valores muito maiores, além dos acidentes e a imagem, a reputação da sua empresa. E pessoal, vamos lá, né? Vamos colaborar. Olha, é psicossocial, sabe? A gente está aprendendo o que é bom, sem os exageros que aparecem. Exageros que eu falo no sentido mais do lado de militar do que de querer resolver. Nossa. Na aula de análise de risco, eu dizia ao pessoal, a gente não investiga o acidente para achar o culpado, mas sim para achar a causa, a solução e a partir dali aprender. Não importa, a culpa aconteceu. Quem acha culpado é polícia. Mas o que a gente vai fazer a partir dali para que seja bom para todo mundo, certo? Mas com certeza. Até vou resgatar uma colocação que você fez do ST que te ligou, o segurança do trabalho, que te ligou e falou: aqui a gente não precisa, eu treino todo mundo. Mas qual é o número de acidentes que ele está tendo? Ah, não tenho. Mas, ok. Então vamos fazer outra pergunta, porque aí, olha que interessante. Metas no comercial, metas de venda. Só que você não sabe se uma empresa está indo bem se você só olha se ela bateu meta de venda. Precisa saber, por exemplo, bati a meta de venda, mas foram vendas com lucro? É um número que poucos empresários enxergam. Mas um CEO de uma grande empresa Sim. é cobrado porque ele tem que prestar um relatório específico disso. Mas o pequeno, o médio, não. Aí vamos pensar o ST. Beleza. Qual que é a meta? 0 acidente. Faz 10 anos que a gente não tem acidente. Ok, 10 anos você não tem acidente. Mas essas pessoas que estão trabalhando, elas estão vulneráveis a risco? E quanto tempo ela trabalha na empresa? E qual, de fato, é o acidente que pode acontecer? Porque, vamos pensar, qual é o acidente que acontece numa empresa de TI? Eu tenho uma sala com 30 pessoas no computador. Qual o risco do acidente? Ah, é fio. André, os fios estão todos organizados. Ah, legal. 10 anos sem acidente. Mas 10 anos sem incidente, como é que está o trabalho sobre essa pessoa, ela caiu, a produtividade não caiu? Então, vou fazer o treinamento. Ah, eu mesmo faço. É como líder, treinando líder. Não, eu sou um ótimo líder, eu vou treinar minha equipe. O ótimo vendedor treinando outros vendedores. Não tem pedagogia, não tem a metodologia, ele passa o conhecimento. Só que aí, nesse caso, passar o conhecimento, quando a gente faz dentro da empresa, é aquela pessoa que faz como a minha avó me ensina a fazer, a cozinhar. André, pega aqui todas as ferramentas, vamos cozinhar juntas. Agora põe isso, agora põe aquela pitada de sal. Beleza. Agora, quando eu faço discursivo e dei o treinamento, tá errado. Então, o que é legal? Principalmente nesse momento de NR01, em que a gente está aproveitando essa matemática de entrega de coisas que eu tenho que passar para o MT e garantir para o meu time. Vamos aproveitar esse momento para contratar outras pessoas e colocar para fazer. Ah, eu não tenho dinheiro para fazer essa contratação. Vamos então atrás de uma associação pública? Vamos atrás de uma Vamos ver o que a gente instituição que faz. tem? Vamos Aliás, tem um conversar com um monte parceiro? aliás, tem um monte de benefícios da Rede S que o pessoal se perde. Vamos fazer permuta com pessoas da área para me ajudar? Agora, quando a gente olha para a NR01, só no intuito de ganhar dinheiro de todas as partes, todos nós profissionais que estamos envolvidos, e não de resolver a situação do que por que essa norma veio com psicossocial. Nós estamos doentes, nós somos um país doente. Mas você citou, me permita uma parte, você citou um ponto interessante. Você disse assim, você foi lá e deu o treinamento. Então, vamos lá. Pessoal, o que considera-se um treinamento pedagógico? Porque dos anos 70 para cá,
da criação das normas regulamentadoras, considera-se treinamento aquele que eu imprimi um certificado numa folha de sulfite, mandei ele assinar e acabou. Esse é o erro. Um treinamento pedagógico é aquele ao qual eu tenho todo um arcabouço para apresentar numa ação. Veja, pensa depois. Não é, eu não acabei o treinamento aqui. Eu não imagino, perdão. Eu tenho certeza que a Andrea, quando ela mentora, o maior prazer dela não é os números na conta da empresa. Qual é o maior prazer? Eu imagino que seja os resultados para o indivíduo, não é? Com certeza. Para a legislação, o maior resultado são os papéis escritos, comprovados. Por incrível que pareça. Você deu um treinamento, tá, isso aqui é o certificado, tá, e o que mais? Não, mas é isso aí, eu dei treinamento. Tá, o seu instrutor, então vamos falar de NR1, tá, gente? Vamos falar que você deu lá, você deu o exemplo do TI, tem bastante problema lá que não é acidente direto, mas que pode se tornar uma doença ocupacional. Sim, até me esqueci disso. Então, ele não caiu no fio, mas de tanto ele ficar sentado de maneira errada na cadeira, por conta de não ter ginástica laboral, e que ajuda, que entra na NR1, exatamente. Porque por conta de não ter postura adequada, cobrança, iluminação, a parte de áudio e tudo mais, ele adquiriu uma doença ocupacional. Então, lá daqui 10 anos, de tanto ficar com o headset no ouvido, a depender do volume, ele adquiriu lá uma surdez. Quando você for comprovar que os seus treinamentos eram feitos, não, mas eu sou o supervisor que tenho 20 anos de experiência e eu sabia o que eu estava falando. Muito bem, parabéns. Agora, pedagogicamente, o arcabouço documental você apresenta? Veja, eu tenho lá um plano de curso, um plano de aula, o treinamento foi desenvolvido de acordo com a atividade, o profissional era experiente, o engenheiro que fez o laudo ergonômico atendeu. Então, todo esse arcabouço aqui que a gente vai focar na parte legal. Porque, veja, a gente fica, igual você falou lá no começo, a gente fica no psicossocial. A gente fica aqui no lado humano. E é perfeito. Só que, veja, muito cuidado, empresário. Porque, veja, o tema do nosso podcast é NR1, gestão empresarial. Você está fazendo você contratou uma empresa que cuidou para que você, olha, eu entreguei o recibo, né? Igual pensão. Paguei a pensão. Ah, eu sou legal, paguei a pensão. Pegou o recibo? Não. Mas eu tenho confiança. Não, mas e o recibo? E você sabe, olha que coisa interessante. Aí esse cara que desenvolveu um problema de coluna e que era o melhor programador da empresa, ele fica numa condição agora que ele está afastado. Não vai poder trabalhar. E ele tinha um humor péssimo. Era péssimo, mas eu não mandava embora, porque ele era o cara top do meu negócio. Ele era a inteligência da programação. Mas eu não cuidei da coluna dele. Aí ele não pode trabalhar. Você viu o que aconteceu? Você perdeu a inteligência porque você não cuidou da saúde. Então, é isso que eu acho que, assim, você falou que é muito filosófico e talvez agora pareça que a gente queira ser ainda mais piegas e apelar para o lado emotivo do empresário para ele entender. Mas é estratégico. Nós somos números. Se você está com muita dificuldade em encontrar mão de obra, aquela mão de obra que te representa uma entrega fundamental e que é difícil de repor, cuida da saúde dela. Treina, prepara. A gente não está pedindo para ser pai e mãe. A gente não está pedindo para trazer para seu seio familiar. A gente está só pedindo assim, estrategicamente. E como é que eu faço isso? Uma coisa que eu vejo que poucas pessoas explicam. O que é o GRO e o PGR? GRO, você vai fazer, é um plano em que você vai ter um olhar na tua empresa de todos os cargos. Claro que você vai precisar contratar um profissional, porque senão vai parecer que você está sendo partidário,
né? Não está sendo imparcial. Então, você vai chamar alguém, essa pessoa vai falar, ó, eu tenho essas funções, essas pessoas trabalham dessa forma. Então, ela vai analisar. Como você analisou agora, olha, não é o problema só do fio, hein? Tem a parte ergonômica, que, sinceramente, já me passou despercebido no próprio exemplo aqui. Legal, o que mais que eu tenho? Olha, ele pode sofrer uma pressão sobre prazo de entrega. Normalmente, olha, ele tá com fone de ouvido. Olha, Porque é muito visual. Às vezes você é, olha, a cadeira dele tá boa, a mesa tá boa, tudo tá bom, é, mas ele tá tendo um problema que vai virar burnout. isso. Aí é outra coisa. Olha, esse cara não tá dormindo. Enfim. Então, o que que esse profissional experiente e próprio na função pode fazer? Ele vai fazer um laudo. Ele Sim. vai laudar para você, mas não é para você levar para o governo. Você vai levar para o governo se o governo Se te for ligar e acionado. falar, eu quero Se você for atuar. acionado, você Mas tem que manter lá, mas se você for é, acionado. do contrário, você sabe. Então, o que você vai fazer? Cria uma regra de investimento. Você não precisa fazer tudo de uma vez. Começa aos poucos. Aí você vai para o PGR. O que que é o PGR? Programa de gerenciamento de riscos. Se você viu os riscos da ocupação, agora você vai criar estratégias. Ó, nisso eu preciso de cadeira, nisso eu preciso de altura de mesa correta. Ok, fiz o plano. Agora, como que você vai aplicar isso? É o PGR. Então, quando eu vou fazer o PGR, eu pego de uma empresa de segurança que me entrega ele pronto, que nem teve acesso à minha equipe, e ela vai fazer um cola e copia. E você pega, tem, entrega, ok, mas você aplicou o calendário que estava escrito lá? Não. Ah, apliquei. Você evidenciou? Não. Você vai lá e colocar. Quer ver uma coisa? Vamos trazer palestras de. Esquece o papel na gaveta. Trazer palestras de como sentar corretamente. Sim, Mas você exatamente. trouxe alguém? Ah, não, eu peguei uma pessoa Eu lá conheço e alguém. pronto, você já começa errando por aí. Então, esses dois documentos, os donos de empresa precisam ter, ou ele, acesso a isso e entender, porque isso, você não precisa ser caridoso para fazer isso, você pode ser estratégico e aplica, ou você contrata alguém para fazer esse cuidado para você. E posso te falar uma coisa? Às vezes eu fico pensando que quando passar toda essa turbulência e a economia se estabilizar com essa cobrança, porque isso vai bater na parte econômica do empresário, eu tenho para mim que nós vamos viver um mundo de relações muito melhores. Eu tenho para mim que vai. Eu acho que a gente vive falando que quer um mundo melhor, cada um tá do seu jeito tentando fazer a coisa certa, e talvez tenha uma lei que agora me incomode, mas ela vai me Como fazer a sempre, coisa tem que ter certa. uma lei que incomode. É isso. O que eu não queria encaminhar para o encerramento, mas sou obrigado a fazê-lo. Mas Passou rápido, né? passa muito rápido e é um assunto inacabado. Uhum. O, a legislação, o direito, o pessoal pensa que ele é matemático. Você leu, acabou. Não, o direito ele é filosófico, tá, pessoal? A interpretação, ela não se esgota. Então, tudo que a gente falou aqui são opiniões, interpretações, vivências, experiências. André tem muitos anos na área, muito mais que eu. Eu tenho 20 anos aí de docência, de consultoria e venho aprendendo. Costumo dizer que eu sou o eterno copo vazio, vou enchendo cada vez que eu vou num lugar. Mas a lei, ela continua sendo filosófica. Essa interpretação, ela é grão a grão. Cada profissional, ele coloca ali a expertise dele. Claro que sempre é muito importante contratar um profissional que realmente saiba o que está falando. Para você não ter esse problema na sua empresa, você elabora o PGR, um profissional vai lá, vai entender qual é a atividade. Por exemplo, ela citou o exemplo de TI. Ele vai lá, é um escritório com 5, 6 profissionais, tem lá, tem os riscos, existem os riscos. Nós na Cast temos o PGR e o PCMSO, e a Cast está falando de um funcionário. E temos PGR e PCMSO. Por quê? Porque é importante.
os meus colaboradores, que são PJs, que prestam serviço para a gente faz questão de que eles atendam o nosso PGR. Veja, desde a parte ergonômica ou qualquer coisa nesse sentido, são atendidos. Precisa ser. Para que amanhã ou depois, não é lei, não é cobrança, não é valor. É que o colaborador, aquela pessoa humana, continue bem. Então, existe a recomendação: contrate uma empresa que faça o PGR, o PCMSO, GRO, e através dessa documentação vá entender a parte dos riscos psicossociais que aquela atividade tem. Por mais que não pareça, ela tem. E vamos ser sinceros, nesse mundo mais para cá, comercial, essas empresas aí, essas clínicas, essas empresas imobiliárias, pode não parecer, mas são as que mais apresentam problemas psicossociais. Não que as outras não tenham, só que a gente nunca consegue mensurar tudo, porque nem tudo é trazido às estatísticas da Previdência. Então, não ache que ali na sua oficina, no seu autoelétrico não tenha. Tem. Cuide disso. André, deixa eu te fazer mais uma pergunta para a gente encerrar. Vamos imaginar que eu sou uma empresa aliás, vamos imaginar não, eu sou uma empresa. Mas que eu não saiba que caminho eu devo tomar. E eu não sou uma pessoa simples, tão simples assim, que tenha boa vontade de abrir um negócio e tal, e não busque. Mas vamos dizer que eu busque, ou seja, ainda que simples, informada a buscar. O que a Andrea pode fazer? O que a Andrea recomenda àquela empresa? Como que ela pode caminhar para o certo? Em relação à NR01, Perfeito. liga para Cássio. Liga para você, marca uma consultoria com você, 1 hora de consultoria, e procura saber qual é o próximo passo. Ligue para profissionais que realmente entendam do assunto para saber. Porque se você precisar de orientação para liderança, para gestão da empresa, liga para mim. Primeiro liga para ela, porque a parte da gestão é exatamente isso, e depois ela vai recomendar a gente. Não, mas é sério. Sim. Quando você tem uma dor, você vai buscar um especialista para ele poder te ajudar. Então, a gente está falando muito aqui nesse assunto da NR01. Eu vou dizer o que você não deve fazer. Uhum. Você não deve fazer. Não deve entrar em grupos de boato e discussão política. Não se você estiver buscando solução, mas se você quiser militar, segue a vida. O que você não deve fazer? Não deve tomar a decisão por medo de ser autuado. Tome a decisão de seguir aquilo que é certo para cuidar de manter cada vez mais a sua empresa saudável através de pessoas saudáveis fazendo entregas saudáveis. Usa a NR01 como pano de fundo para fazer o que é certo e cuidar da tua empresa. A NR01, ela legisla, querendo ou não, teve uma inteligência por trás que ordenou aquilo que pode ser feito para evitar o próprio risco. Que é importante. Então, não sou eu que vou te dar a receita do bolo, eu também vou seguir a receita do bolo. Porque vamos partir do princípio que quem fez com uma boa intenção. Eu não estou falando da atuação, eu não estou falando de fiscalização sem justiça. Eu estou falando do que é o correto a ser feito. Então, segue a lei. Alguém pensou nela. Vamos seguir o passo a passo da lei. Não sei o que é o melhor a fazer. A primeira coisa que você tem que fazer, contratar um profissional para fazer o gerenciamento de risco ocupacional dentro da tua empresa. Para avaliar e te ajudar a entender se o que você oferece de trabalho, rotina de tarefa, forma de conduzir a tarefa, oferece risco. Ofereceu, diga o que você faz. Talvez isso já alivie ou precise ser melhorado. Crie o PGR, não como uma cartilha que você vai numa empresa e compra. Contrata o profissional para fazer junto e preste atenção no que ele está escrevendo que você tem responsabilidade de entregar. Porque não adianta ter um PGR guardado na gaveta, precisa ter ação sobre isso.
Guarde o teu dinheiro agora também para fazer uma provisão, um provisionamento dos riscos calculados que pode acontecer, para você não ser pego de calças curtas. Agora, você só vai cuidar mais do dinheiro que você guarda se você cuidar menos da saúde do teu colaborador. Contrate pessoas que realmente vão conseguir fazer as entregas e crie dentro da tua empresa não um ambiente bom para se trabalhar, crie um ambiente bom para se relacionar. Se você fizer isso, a chance de dar certo é muito, muito, muito grande. E procure se instruir, de verdade. A educação é um guia tão importante, tão fundamental, que o próprio Cristo, o próprio Jesus Cristo, trouxe para a gente como tábua de salvação e caminho para a gente descobrir o amor fraternal. E uma das coisas que Jesus nos disse é o seguinte: aquele que muito sabe, muitos vai ser cobrado. Então, entenda o seguinte: quando você é um empresário, um contribuidor para uma empresa, e você está ali porque você está entregando uma inteligência, você vai ser muito cobrado. Não cuida de você para que você esteja numa boa condição de fazer uma boa entrega. E não reclame de ser muito cobrado, porque o Cristo já tinha te avisado. Aquele que muito sabe, muito será cobrado. E o que a gente pode fazer para aliviar o nosso cargo, nossa carga? Vamos ensinar outras pessoas, porque a partir do momento que elas souberem, aí a gente pode cobrar. Aí a gente pode cobrar. Porque a lei é igual para todos. Aquele que muito sabe, muito será cobrado. Perdão. Nossa, Andréia, forte. Forte que você colocou aí. Eu não tenho palavras. A gente até passou do horário aqui porque eu falei, não vou parar. Falei assim, não vou parar, tá maravilhoso, não vou parar. E é um assunto ainda que rende muito. Rende muito. Gostei muito de receber você aqui. Antes de terminar, André, eu vou pedir uma licença para você. Queria entregar aqui O Paulo. O Paulo é um dos nossos parceiros aí, um cara fenomenal. Paulo, queria que você recebesse um brinde nosso aí. Eu não devia ter feito isso há muito tempo. Que cara. generosidade! Mas eu acho que você tem que olhar para as câmeras, Paulo. Que legal! Paulo, você sabe qual câmera que você olha? Ah! Que legal! Um mimo aí para você, Paulo. Esse irmão. Vai para minha coleção, hein? Muito obrigado pela parceria aí. Você é um cara excelente. Pessoal, estúdio de podcast aí do Paulo Scalpo. Não sei se você gostou. Amei! Cara, eu assim, gostei porque foi um bate-papo super legal. Tenho certeza que a sua audiência está muito bem servida com o seu projeto de podcast. Amei o ambiente, viu, Paulo? Super recomendo, vou querer fazer podcast aqui também. E quero te agradecer por você ter me dado a oportunidade de falar, de compartilhar um pouco do que eu penso, não é nem do que eu sei, é do que eu penso, porque eu também estou aprendendo na INR01, e dizer que eu tenho uma admiração muito grande pelo teu trabalho, porque você realmente, você é a autoridade no assunto, verdade seja dita. Então, muito obrigada pelo convite, voltarei quantas vezes você me convidar, por favor, me convide. Muito obrigado. Queria também mandar um abraço aí, aproveitando que você trouxe aí a Levíssima na mesa. Mandar um abraço lá pro André. André, tá me devendo uma garrafinha d'água, hein, André? Ó, a gente vai lá na mentoria, lá a gente tá sempre hidratado. Muito bom. Mandar um abraço aqui pro Abner, da Personalizarte, que fez esses copos aí pra gente. Incrível. Essas canecas, né? Muito lindo. Ela dá um chazinho bom, viu? Um chazinho bom. Tem uns outros modelinhos aí que a gente tem. O Abner é um pequeno empreendedor aí que tá começando no mercado. Maravilhoso. Carinha responsável. Jovem, hein? Se eu falar pra você, ele tem um senso de responsabilidade impressionante. Tá, Abner? Um abraço pra você. Muito obrigado aí também pela parceria. Andréia, quer deixar uma última mensagem? Olha, Redes sociais, tem lá um Ponte tenho. Acha.
Vou passar o do Instagram. Porque Depois a gente vai colocar no GCzinho É. também, tá? do Instagram o pessoal vai para todo lugar, que é o @AndreaGomesOficial. Mas eu queria agradecer a todos os meus mentorados, todos, que já foram, porque uma vez meu mentorado nunca deixa de ser, eu levo com o coração, porque vocês me deram condições de saber o que eu sei hoje, de ter a vivência que eu tenho hoje, de ser a profissional que eu sou hoje, porque muitas vezes eu aprendi mentorando a empresa de vocês. E agradecer a minha equipe, que enquanto eu estou aqui me divertindo com você, estão lá procurando fazer o que é certo pelo que é certo a ser feito. Perfeito. Até aproveitar e mandar um beijão pra Luara. Luara. Luara sempre articulando ali, né? Luara é a Luara. Ela mandou mensagem logo cedo hoje, viu? E aí, tá bom, tá certo, é isso mesmo. Parabéns pra Luara, é um senso de responsabilidade maravilhoso. Eu acho que você tem não sei, braço direito aí. É uma filha de coração. Uma filha de Já é coração, herdeira, né? já e trabalha bem. Perfeito, Luara, aquele beijão pra você. E muito obrigado também por permitir que a gente. Agora a Fran também tá indo com a gente lá na mentoria e a gente está aprendendo muito. Muito obrigado mesmo. Vocês estão ajudando bastante. A gente sai de lá maravilhado. Você viu que eu fico quietinho lá, anotando, imaginando tudo, mas maravilhoso. Andréia, muito obrigado. Deus abençoe você, que você cresça cada dia mais, que mude mais e mais vidas. Está convidada já, de antemão, para o próximo. A gente pode ter um papo, ver as mudanças que tiveram nisso tudo, porque agora vem o boom, né? Dia 26 aí entra a NR1. Vamos ver como vai ser daqui a 6 meses. Vamos trazer a Fran? Vamos trazer Aliás, a Fran. beijo pra Fran. Fran teve uma urgência, preciso sair. Coisas de trabalho, gente. Ela é muito focada. Pessoal, muito obrigado. Esse foi o podcast. Fiquem à vontade, comentar, compartilhar, mostre para os amigos. Fiquem à vontade para fazer o que vocês acharem melhor. Gostaram? Vai lá, um abraço e até mais.